Senhor, irmãos. Eu vou ler em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis 5. Que diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Versículo 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. E voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Amém. Nós vemos aqui no versículo 1 do capítulo 5, o currículo de um homem extremamente importante para a sua época, Naamã. Um homem relevante socialmente, um homem muito honrado, muito prestigiado, um homem de uma boa personalidade, um homem necessário e um homem usado por Deus, porque a Bíblia diz que por meio dele o Senhor deu vitórias à Síria. Era um homem que estava posicionado nos planos de Deus e que o Senhor usava como um instrumento para fazer com que a sua vontade fosse estabelecida. Além do que, ele era muito estimado pelo rei. Era um homem da alta sociedade, um homem polido, um homem educado. Mas o versículo termina com um porém. E esse porém não anula o que veio antes, mas atrapalha um pouco. Porém, leproso. E quando a gente vê lepra, não é como nos dias de hoje, irmãos. Hoje tem cura, né? Hoje a pessoa consegue tratamento pelo Sistema Único de Saúde e não se morre mais de lepra. Mas não nessa época. Na época da narrativa bíblica, lepra era uma sentença de morte. Lepra na Bíblia é símbolo de impureza, símbolo de pecado. Deus usa coisas físicas para nos ensinar princípios espirituais. Então ele usa a lepra como símbolo de pecado. É isso que a lepra vai representar na Escritura. E quando a gente vê lepra na Bíblia, Deus dá algumas diretrizes, algumas instruções para o povo com relação à lepra, que para nós hoje são instruções com relação ao pecado. É isso que representa a lepra na Escritura.
Então Deus usa essa doença para nos ensinar coisas. E como que é a lepra? A lepra parece uma manchinha em algum lugar do corpo, pequena. E com o tempo ela vai se alastrando e vai virando uma mancha maior e uma mancha purulenta. E ela não só se alastra pelo corpo, como ela também tem complicações sistêmicas. Então parece algo inofensivo. Mas o fim disso é a morte. Começa com algo imperceptível, eu coloco a roupa, eu consigo esconder. Começa com algo que ninguém nota, às vezes nem eu reparo. Mas com o tempo, se ela não for tratada, ela leva à morte. E todo mundo vai perceber uma hora, porque ela se alastra. Aquilo que era pequeno se alastra. E Deus fala no livro de Levíticos, o que eu tenho que fazer? O que o povo tinha que fazer quando eles vissem uma manchinha de lepra? Uma manchinha que sugerisse lepra. Quando vocês forem ler Levíticos, tem capítulos falando a respeito disso. Mas de uma forma geral, o que Deus manda fazer é: você percebeu lepra no corpo, corre para o sacerdote. Corre e recebe as instruções dele para você se ver livre logo dessa manchinha. Não é para você esperar essa mancha de lepra se espalhar pelo corpo para se apresentar. Não, você percebeu algo errado, corre para o sacerdote. O sacerdote era o que representava Deus na época. Então o que nós aprendemos com esse princípio? O pecado, a impureza começa uma coisinha de nada. Uma coisinha que eu consigo esconder. Uma coisinha que ninguém percebe. Só que se eu não for na presença de Deus com aquela manchinha pequena e não pedir misericórdia para Ele, o que vai acontecer? Aquilo vai se alastrar. Vai tomar uma proporção tão grande, e aquela pequena mancha não tratada vai me levar à morte. É esse o princípio que Deus explica na sua palavra com relação à lepra. Aí nós vemos Naamã com toda essa pompa e circunstância lá fora. Naamã representa um homem que a lepra dele estava num estágio pequeno ainda, porque ele ainda conseguia militar. Gente, ele colocava suas armas, colocava seus equipamentos, subia no cavalo, liderava as tropas no exército imenso, ganhava, voltava, tinha todas as honrarias do rei, as honrarias do povo, e trazia os despojos, e ele chegava com aquela roupa, ninguém percebia nada, socialmente falando e profissionalmente falando, não atrapalhava ele absolutamente nada. Mas quando ele chegava em casa, que ele tirava a roupa, para ele e para os íntimos atrapalhava. Tinha lepra. E quantas vezes, meus irmãos, nós temos coisas em nós que para o nosso social não atrapalha. Para o nosso serviço está tudo bem. Nós somos polidos, nós somos educados, nós somos bons profissionais, nós nos relacionamos muito bem com as pessoas lá fora. Ninguém é prejudicado pela nossa lepra, ninguém nem percebe, não afeta a nossa performance. A gente sai, a gente trabalha, a gente é bem visto, nós somos pessoas agradáveis. Mas quando nós chegamos em casa, o que sobra para os nossos é a lepra. Pega o celular: oi querida, como que você tá? Nossa, que bom. Estimo melhoras para a esposa. Não olha na cara. Chega, mal dá um bom dia, mal dá uma boa noite. Para as crianças dos outros é uma paciência, é uma generosidade. Porque criança é assim mesmo. Chega em casa ríspido, chega em casa bravo. Para os filhos não tem afeto, para os íntimos lepra. A lepra está em você, está em mim. Não afeta o nosso social, mas afeta quando nós estamos com os nossos. Afeta a nossa casa. Sabe, esse porém, embora não atrapalhasse a performance de Naamã, se não fosse tratado, daqui a um tempo ele não conseguiria mais sair com as tropas. Daqui a um tempo ele não poderia mais ser o general da Síria. Ele ia apodrecer vivo. Então essa pequena manchinha, essa pequena lepra, esse pequeno desvio que a gente tem, que a gente leva, que só os nossos e só os íntimos conhecem, só nós conhecemos, agora não vai acontecer nada. Mas com o tempo isso vai se alastrar e vai afetar todas as áreas da nossa vida. O pecado não cumpre o seu propósito. Satanás promete tudo e não entrega nada.
Ninguém vai continuar feliz da vida para sempre leproso. Vai chegar uma hora que não vai dar mais. Então, nessa posição de general, ele não ficaria muito tempo por causa da lepra. A lepra na Bíblia é símbolo de morte espiritual, é consequência do pecado não tratado pela cruz. Tempo não prescreve pecado. Foi muito tempo atrás que eu devia aquela conta lá, eu nem paguei, está lá para trás, mas vai tanto tempo. Nossa, mas aquela mágoa é lá de 25 anos atrás, nem faz mais efeito. Não, pecado não prescreve com o tempo. O único remédio para o pecado é a cruz. O único remédio para o pecado é o sangue de Cristo, o arrependimento. O tempo não cura lepra. O tempo só piora. E era isso que ia acontecer com Naamã. Diante de tudo que ele tinha de bom e de toda a sua relevância, ele tinha uma sentença de morte sobre a vida dele. E a gente vê o curso de Naamã mudando no versículo 2. Se 2 Reis 5 acabasse no versículo 1, eu ia entender que Naamã morreu de lepra. Mas as coisas mudam. O curso da história toma outro rumo, de morte para vida. No versículo 2, aparece uma menina israelita. Dizem os historiadores, os estudiosos, que essa menina era uma criança. Ela deveria ter no máximo 13 anos. Há uma mudança de sentença, uma revogação de morte, quando uma criança aparece na história. Há uma mudança de um destino que ia ser horrível, desastroso, terrível. Porque Deus posiciona no meio da história uma criança. E quantas vezes, meus irmãos, é assim na nossa vida? As coisas eram para ser um final de morte, era para ter um fim terrível, mas o Senhor posicionou na nossa vida, na nossa família, uma criança. E a presença dela é provisão de Deus, para que decretos de morte na nossa casa, na nossa família, na nossa parentela sejam revogados. Os nossos filhos não estão onde estão por acaso. O Senhor colocou cada um deles muito bem posicionado. O Senhor usa crianças que conhecem a Ele para mudar histórias. E a gente vê isso com essa menina. Hoje é dia das crianças, né? Eu queria trazer uma palavra sobre crianças, mas aí não deu certo. Mas acabou que deu certo, né? Porque Deus usa uma criança, usa uma menina. E essa menina, ela tem algumas características que se assemelham muito conosco. Essa menina tem muito a ver com a igreja do Senhor. Ela estava na casa de Naamã, ela estava na Síria, mas ela não era da Síria. Ela estava num ambiente que era hostil ao ambiente dela. Ali não era a pátria dela. Mas ela não era dali. Quem é o povo, irmãos, que costuma cantar? Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade. Oh, quando é que eu vou? Ela estava ali, mas não era dali. Mas a presença dela ali mudou a história de uma nação. Era uma menina estrangeira, estava cativa num ambiente hostil contra a sua própria vontade. Nós não somos assim? Nós não estamos num lugar hostil a nós? O Senhor nos colocou no lugar que a gente não gostaria de estar aqui. A gente é de outro lugar e de vez em quando a gente tem saudade desse lugar, da nossa pátria. E essa menina estava posicionada ali, assim como nós estamos posicionados nesse mundo. E a postura dela não é indiferente com relação à lepra de Naamã. Ela não disse assim: eu vou respeitar a privacidade dele, não vou falar nada não, porque senão eu vou deixar ele chateado. Eu não vou me envolver com esse tipo de coisa,
Essa menina, ela vai apontar o caminho para a cura da lepra, o único que tinha. Ela sabia o caminho para a cura. Ela sabia como essa sentença de morte que estava sobre Naamã podia ser anulada. E ela aponta para esse lugar. Irmãos, nós como igreja somos os únicos que sabemos o caminho que revoga a sentença de morte para as pessoas que estão ao nosso redor. Ao nosso redor tem pessoas morrendo, leprosas, o fim delas vai ser a morte. Nós somos como essa menina síria, nós sabemos o caminho da cura da lepra, nós sabemos o caminho que tira a sentença de morte de cima das pessoas. Nós precisamos apontar. Imaginem se ela resolve respeitar a privacidade dele. Não posso falar nada, sabe por quê? Porque senão eu vou desrespeitar a religião dela. Vou ficar quieta, vai soar desrespeitoso. Nós precisamos nos posicionar e apontar esse caminho de cura. Nós somos os únicos que sabemos. Nós não podemos deixar, como Spurgeon fala, que as pessoas, quando elas vão para o inferno, que elas vão pulando por cima dos nossos corpos. É nossa função a dizer, olha, eu sei que tem uma sentença de morte sobre você, eu sei que o seu fim é a morte, mas tomara que você conhecesse, como ela disse, o profeta que tem em Samaria, ele te restauraria da lepra. E o profeta, assim como o sacerdote, também é a tipificação do próprio Deus. Era o que representava Deus na época, era o profeta. Tomara o meu Senhor se encontrasse com o Deus que eu conheço. É hora de nós abrirmos a nossa boca para os leprosos que estão ao redor de nós. O seu fim pode ser diferente, o seu destino pode ser outro. Tomara que você conhecesse o Deus que eu conheço, o caminho que eu conheço. Olha, eu também estava sentenciada à morte, mas Deus veio e mudou o meu destino, e agora eu tenho outro alvo, outro rumo. Que a gente possa falar dessa palavra, o único caminho que remove a condenação que está para os contaminados com a lepra do pecado. Ele que remove a nossa lepra, o sangue dele, nos remove a lepra e tira de nós a sentença que era para nós. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça nós somos salvos. Aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. O próprio Filho de Deus se fez leproso por nós na cruz, para que hoje nós estivéssemos livres disso. Aí nós não vamos contar a boa nova para ninguém. Por isso que o evangelho é chamado de quê? Boa nova. Porque eu chego para dar uma boa notícia para as pessoas. Realmente não tem jeito para você, realmente, o seu fim é ruim, realmente, mas eu tenho a boa nova, que vai tirar você desse destino, e vai te posicionar para o céu. Nós sabemos disso. Interessante que Naamã, um homem tão prestigiado, tão honrado, de tão alta patente, ele dá ouvidos à serva. Não só a serva, ele também dá ouvidos, ali no versículo 13, aos seus oficiais. Então Naamã é um homem que escuta quem está abaixo dele, um homem que escuta a sua hierarquia inferior. Ele também ouve o rei, ele vai diante do rei, o rei diz vai, ele também escuta as pessoas que estão acima dele. Naamã é um homem que tem o hábito de escutar o que as pessoas que estão em volta estão falando para ele. Sabe, o nosso mau hábito de não ouvir o que as pessoas que nos amam, o que as pessoas que estão em volta de nós estão falando, o que os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos amigos estão falando. Esse mau hábito de não ouvir as pessoas vai nos levar à morte. O que salva esse homem da morte é ele escutar
o que a serva tem para dizer, o que o oficial tem a dizer, o que o rei tem a dizer. Nós não temos que escutar só os que estão acima. Só o pastor, só o meu chefe, só o meu marido. Não, nós também temos que escutar os que estão abaixo. Provérbios 11 diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Na multidão de conselheiros, seja sábio, escute as pessoas. É feio não ouvir ninguém. É feio não dar ouvidos ao que as pessoas estão dizendo. Não, para ouvir. Isso pode te livrar da morte. E foi o que aconteceu com Naamã. Ele escuta a menina, escuta os servos, e ele vai. Para onde? Para a casa de Eliseu. Ele vai para um lugar aonde Deus fala. Aonde que Deus fala, irmãos? Aonde é esse lugar? Deus fala em vários lugares. Deus fala no secreto. Deus fala no nosso interior, quando nós temos o Espírito Santo. Deus fala no culto. Deus fala com os irmãos, na comunhão da igreja. Então, se eu tenho uma lepra, se eu tenho ali uma dificuldade, nem que seja uma manchinha, eu preciso ir para esse lugar onde Deus fala. Não adianta nada ficar no Instagram, na Netflix, ir para o shopping. É muito bom essas coisas, não tem nada de errado. O problema é que quando eu tenho uma lepra, eu preciso me posicionar no lugar onde Deus fala. Eu preciso ir para onde Deus está falando. E nesse caso, era na casa de Eliseu. Porque antes ele foi no rei de Israel. Tinha palavra para ele no palácio? Não tinha, ali Deus não falava. Então não adianta a gente procurar aonde Deus não fala. Deus não fala no corte do Instagram, irmãos, não. Temos que procurar o Senhor onde Ele fala, no secreto. Onde mais Deus fala? Na sua palavra. Queremos instrução de Deus por osmose. Meu irmão, não vai acontecer. A instrução está na palavra. Nós temos que ir para um lugar onde Deus está falando. E ele vai. Só que interessante que Eliseu não recebe ele. Eliseu manda um mensageiro, fica meio de longe. Por quê? Porque Naamã era leproso. A nossa lepra não vai nos impedir de escutar a voz de Deus, mas vai atrapalhar que a gente tenha intimidade com Ele. Deus não vai deixar de falar com a gente quando a gente tem lepra. Preparando essa mensagem, e eu ali diagnosticando, fazendo meu autodiagnóstico dos meus focos de lepra. E realmente, Deus não deixa de falar comigo quando eu tenho um foco de lepra. Só que Ele fala mais distante. A minha lepra não impede de ouvir o Espírito Santo. Eu escuto a voz dele. Mas a intimidade fica comprometida. E é isso que acontece com Naamã. Ele chega e de longe Eliseu, a voz de Deus dá uma instrução. E muitas vezes acontece isso na minha vida, na sua vida. De longe mesmo. No culto, uma palavra, um irmão, o meu marido. De longe falando algo que Deus está mandando um recado para mim. Mas por que Deus está falando com o Paulinho e não está falando direto comigo? Claro que Deus vai usar meu marido. Lógico que Ele vai usar meu marido para falar comigo. Vai usar meu filho. Vai usar minha mãe. As pessoas que estão em volta de mim, os meus irmãos. E por que Ele está falando de longe comigo? Porque a lepra está impedindo a intimidade. E foi isso que acontece com Naamã. Isaías 59 diz que as mãos dele não estão encolhidas. Os ouvidos deles não estão tapados, mas são os nossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado não impede Deus de falar com você, mas impede um relacionamento mais íntimo com Ele. É interessante que não houve uma cura instantânea, como Naamã esperava. Só que tem um Naamã antes de mergulhar no Jordão 7 vezes, e tem um outro Naamã na história, na narrativa, se vocês forem ver. O Naamã depois dos 7 mergulhos. Só que instantaneamente Deus não fez nada. Ele escuta a instrução de Deus de longe, e o que acontece com a instrução? Ele se indigna. Quantas vezes, vou falar trazendo para mim, e você aplica para você, que a palavra primeiro bate aqui, no reio. Primeiro é eu que apanho da palavra. Quantas vezes o Senhor me deu uma instrução de longe, e eu me indignei com o profeta.
Ah, ele não está falando isso para mim, não. O quê? Mas por que ele não veio? Olha, eu sou Naamã, eu sou general sírio. Por que ele não estendeu um tapete, não colocou as mãos, invocou o nome do Senhor, fez sair raios, relâmpagos e trovões? Ó, grande Naamã, que honra ter você aqui perto de mim. Nossa, chega para cá, senta, vamos tomar um café. Não fez nada do jeito que eu queria. Me deu uma instrução de longe. E eu me indigno com a instrução que veio do profeta. Quantas vezes nós saímos do culto bicudo, indignados com a instrução profética? Isso já aconteceu, gente, já aconteceu comigo. Quantas vezes a instrução profética vem da minha mãe, da minha irmã, do meu marido, e eu me indigno com a instrução, e eu não fico bravo com a instrução de Deus, eu fico bravo com o marido, eu fico bravo com o profeta. Foi isso, ele não estava bravo, ai, eu não gosto de Deus de Israel, não, ele estava bravo com Eliseu. A gente se indigna com a instrução que veio do profeta. Que absurdo, hein? Só que nesse meio tempo ele vai se encontrar ali com os oficiais dele, e isso faz toda a diferença. Ele sai indignado, ele recebe, escuta bem isso, porque isso já aconteceu comigo. Sai indignado porque recebeu uma instrução do profeta, sai indignado com o profeta. Você viu esse pastor falar isso? E ele se encontra com os oficiais, e os oficiais apaziguam, não inflamam a indignação dele. Terrível coisa é quando um leproso recebe uma instrução profética e se encontra com outras pessoas também indignadas com a instrução profética. Você viu o que o pastor falou? Você viu? Porque é verdade, ele não devia ter falado assim com você, ele não devia ter tratado assim, porque eles não deviam ter falado isso no púlpito, porque isso não devia estar sendo pregado. Eu encontro outras pessoas também indignadas com a instrução profética, e sabe o que vai acontecer? Alguém vai morrer de lepra. Que nós sejamos as pessoas que, quando alguém se indigna com a instrução, apazigua, igual os oficiais fizeram. Meu Senhor, meu Pai, ele pediu uma coisa tão simples. Se ele tivesse te pedido uma coisa difícil, ele só te pediu para orar mais. Ele só pediu para você não faltar nos cultos de ceia. Olha, ele só pediu para você parar de conversar na hora do culto, como já aconteceu comigo, que eu já fui chamada a atenção, achei um absurdo. Só pediu para você se comportar melhor. Olha só, é uma instrução tão simples que ele te deu. Por que você não obedece? Se fosse algo difícil, você teria feito. Ele só te instruiu a se santificar. Te instruiu a ser mais liberal, ser menos avarento. Qual que é a dificuldade nisso? Aí ele se encontra com pessoas que apaziguam a indignação dele e colaboram para que ele seja livre da lepra. Triste coisa é quando eu me encontro com outros indignados com a instrução profética que é liberada. Aí eu tenho ali, nossa, é verdade, eu não devia ter falado, não devia ter chamado a atenção, não devia ter colocado disciplina, não devia. Final, um leproso vai morrer. E quem se indignou com o leproso vai morrer junto. Porque Deus vai julgar e vai tomar o sangue dessas pessoas. É muito, muito perigoso que a gente seja pessoas ou que se indignam com a instrução de Deus, ou que se indigna junto com o indignado. Não seja assim. Sabe, Mateus 5 vai dizer: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ué, mas só os pacificadores são filhos de Deus? Você pode perguntar. Porque filhos de Deus é todo aquele que recebe Jesus no coração, certo? Mas nem todo mundo que recebe Jesus no coração é pacificador. Tem gente que gosta de pôr a lenha na fogueira, gosta de uma briga, gosta de uma confusão, gosta do negócio. Pacificador, quando a Bíblia traz pacificador, filhos de Deus, o vocábulo ali é filho maduro de Deus. Então que nós sejamos pacificadores, assim como os oficiais de Naamã foram. E não houve uma cura mágica, houve um processo, sabe? Eu quero que vocês entendam uma coisa: caminhar com Deus é estar disposto a passar por processo. Não tem uma pessoa na Bíblia, procura na Bíblia uma pessoa que caminhou com Deus e não passou por processo, que teve a vida fácil, que teve a vida fluindo, só indo, só deitado eternamente em berço esplêndido, sem luta, sem nada. Não teve uma pessoa. Caminhar com Deus é estar disposto a passar por processos. E tem uma coisa que é importante nos processos: ele não explica tudo.
Para caminhar com Deus eu tenho que estar disposta a passar por processos, entender que Ele não vai me explicar tudo. E foi o que aconteceu com Naamã. Porque quando Deus manda, a instrução é mergulhar. Mergulhar só uma vez? Mergulhar e pronto? Não. Mergulhar 7 vezes. Isso indica constância. Fazer uma mesma coisa várias vezes para obter um resultado. Quando nós caminhamos com Deus, as coisas funcionam assim. Ele vai nos mandar fazer algo repetidas vezes, até que a gente chegue a um resultado. Só que tem um problema, meus irmãos. Aquilo que Ele pede para a gente fazer, não tem nada a ver com o que a gente está passando. Aí Naamã podia falar assim, o que tem a ver? Eu estar com lepra e Deus mandar eu mergulhar 7 vezes. O que tem a ver? Se fosse que Ele mandasse eu passar uma pomada 7 vezes, fazer uma infusão de ervas 7 vezes, mergulhar no Jordão. Porque a instrução de Deus, muitas vezes, não tem nada a ver com o problema que a gente está passando. Ai, que eu estou com problema com meu marido, que eu estou com problema com a minha esposa, que eu estou com problema financeiro, que eu estou com problema de saúde. E a instrução de Deus é, seja constante na oração. Dá um desânimo ou não dá? Ai, mas é só isso. Mas o que tem a ver? O que vai me ajudar no meu casamento, passar mais tempo dentro do quarto orando? O que vai ajudar com o meu problema financeiro, orar mais? A gente acha que a instrução de Deus não tem nada a ver com o nosso problema. Nossa, achei que Deus ia falar para mim alguma coisa, que ia encher minha conta de dinheiro. Achei que Deus ia falar para mim as palavras certinho. É para mim chegar no fulano e dizer isso, isso e isso. E a instrução de Deus, às vezes, nada tem a ver com o que a gente está passando. O resultado é responsabilidade de Deus. A nossa parte é obedecer o que Ele está mandando a gente fazer. Embora não pareça fazer o menor sentido. Naamã não mergulhou a primeira vez e olhou, ai, já sumiu as manchas daqui. Aí mergulhou a segunda vez, nossa, as manchas da perna sumiu. Não. Ele só foi ser curado da lepra por completo depois do 7º mergulho. É que Deus está mandando a gente ser constante em alguma coisa e a gente fica, a gente obedece. Tá bom, Deus mandou fazer isso, vou fazer. Começo a fazer, não dá resultado nenhum. Aí eu desisto. Eu não quero viver o processo. Está disposto a viver com Deus, está disposto a viver um processo aonde na maioria das vezes você não vai ver nada de diferente acontecendo, mesmo quando você está em obediência. Não foi no primeiro mergulho que começou, aí dá um ânimo, né? Pensa, ele mergulha, melhorou. Aí ele tem ânimo para mergulhar de novo. Aí a gente começa a orar, melhora, a gente tem ânimo para continuar orando. A gente começa a jejuar, aí melhora, a gente tem ânimo para continuar jejuando. Mas o que acontece quando a gente começa? Não melhora nada. Piora às vezes. Aí que piora. Eu começo a jejuar, pronto, eu já não consigo nem terminar o jejum. Porque eu já peco no meio do jejum, tanta raiva, tanta fome, tanta luta que acontece. Não é assim? E caminhar com Deus é um processo constante, onde eu vou fazer a mesma coisa várias vezes sem ver nenhum resultado. É isso. O resultado só vai vir, sabe quando que vai vir o resultado? Quando o seu coração estiver pronto. O processo que Deus institui na nossa vida, o mergulhar 7 vezes, o dar 7 voltas e volta da muralha, tocando buzina, para que é? Qual que é a função disso? Treinar o meu coração para ser obediente. Porque se Deus do nada chega lá e cura Naamã, o mesmo Naamã orgulhoso do versículo 13 ia ser o mesmo Naamã orgulhoso no versículo 15. Mas como Deus instituiu um processo, saiu outro Naamã no versículo 15. Ele disse, olha, eu achei que ele ia vir até mim, impor as mãos e me honrar. E no versículo 15, o que ele fala? Reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora eu, pois, te peço, aceite um presente do teu servo. Naamã, depois de mergulhar 7 vezes, é outro. Nós, depois que nos submetemos aos processos de Deus que parece que não tem resultado nenhum, o nosso coração vai sendo treinado à obediência. O Naamã do versículo 11 queria receber algo, achava merecedor de honra. Agora o Naamã do versículo 15 quer dar um presente.
Deus quer nos treinar para ter esse coração, esse caráter. Ele vai usar esse processo de nos libertar da lepra, de fazer a mesma coisa sem ver resultado nenhum, para ir trabalhando no nosso coração, para que a gente esteja pronto para ser restaurado, para que quando a gente levantar do 7º mergulho limpo, a gente levante limpo, com o coração humilde, transformado e rendido a Deus. De nada adianta ele deixar de ser leproso e continuar condenado ao inferno. Por isso que Deus nos submete a esses processos. Então eu digo para você, mergulha segunda, mergulha terça, mergulha quarta, mergulha quinta, mergulha sexta, mergulha sábado, mergulha domingo. Para de mergulhar só domingo 2 horas no culto. Seja constante no Senhor. Ele quer te colocar, mas não vai adiantar nada, Carol. Já faz 2 semanas que eu estou orando, não muda. Já faz 30 dias, continue constante. Deus está trabalhando no seu coração. Sabe? Às vezes, Deus não nos entrega algo. O nosso coração não está pronto para receber. Eu não estava pronta, há um tempo atrás, para ter as coisas que eu tenho hoje. Eu não estava pronta, há 10 anos atrás, para ter um marido pastor, irmãos. Eu imagino o desastre que seria na minha vida se assim que eu me casei com o Paulinho se tornasse um grande homem de Deus, um pastor. Coitado, eu ia acabar com a vida dele, irmãos. Deus precisou de um tempo de processo trabalhando no meu coração para me entregar o marido que eu tenho. Entender? Então Deus precisa de um processo trabalhando no seu coração para te entregar o que Ele tem para você. Que às vezes com o nosso coração corrompido a gente só vai estragar. A Carol de 10 anos atrás ia acabar com o ministério pastoral do marido. Vocês entendem? Então a gente precisa estar disposto a passar e nos submeter a esses processos. A nossa parte é obedecer. O resultado é parte dele. O como não pertence a nós. A solução para a nossa lepra está na simplicidade da obediência e da constância, mesmo quando parece não fazer sentido. E uma coisa linda que aconteceu depois que Naamã se submeteu ao processo de mergulhar, se submeteu ao Senhor, é que ele se apresenta onde? Diante de Eliseu. A intimidade aumentou. Quando a gente se submete aos processos de Deus, quando a gente chega para Ele com aquele foco de lepra e está disposto a permanecer no processo que Ele instituiu, quando a lepra é removida, a nossa intimidade é restaurada. Naamã se apresenta diante de Eliseu. Agora ele tem um contato mais íntimo. Sabe, essa é a melhor coisa de todas. Melhor coisa de todas é a gente ter a nossa intimidade com Deus restaurada. Ter o nosso contato com Deus refeito. Então que nessa noite nós possamos pegar os nossos focos de lepra, que o Espírito Santo de Deus ministre no seu coração e no meu. Enquanto eu preparava essa mensagem, o Senhor foi falando comigo sobre os meus focos de lepra. E eu cheguei diante dele com esses focos. Falei, Senhor, tem misericórdia de mim, me diga a instrução. E o Senhor me deu uma instrução. E que Ele faça o mesmo com vocês. Para que vocês também sejam livres. Ninguém aqui está livre disso, eu não estou livre disso. Eu não estou apontando para a igreja, olha, vocês são todos leprosos. Não, meus queridos. Toda hora nós podemos ter esses focos dentro de nós. E nós precisamos com urgência se apresentar diante do Senhor. É só uma invejinha. Vai diante de Deus, confessa. É uma amargurinha, eu fiquei magoado só um pouquinho lá com fulano. Deixa pra lá, é pouca coisa. Não, pega isso, vai diante de Deus. Porque essa amargurinha pode virar uma raiz de amargura, como a Bíblia fala, e contaminar muitos. Daqui 10 anos, daqui 15 anos, você já está amargurado, insuportável. Ninguém mais aguenta ficar perto de você por causa daquela leprinha do passado que se alastrou. Se coloque de pé nessa noite. Eu quero que você cante essa canção. Eu cantava muito essa canção quando o Isaac nasceu, porque eu esperava muito que Jesus curasse o Isaac. Mas quem precisava de cura era eu, irmãos. Isaac não tinha lepra, quem tinha lepra era eu. Então que você cante essa canção para você. Sabe, o Senhor tem interesse
em te tornar puro, te tornar limpo, mudar o seu destino, se aproximar, que você o conheça, que você realmente se relacione com Ele, que você seja livre desse mal. Amém? Você possa clamar ao Senhor. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Senhor, nós queremos nos ver livre disso. Nada é Nós queremos ser curados disso, Senhor. Nos cura nessa noite, nos conduz esse caminho, Senhor. Nos conduz esse caminho de purificação, Senhor. Nada é impossível para ti. Ah, Senhor. Nada é Não há lepra que o Senhor não possa remover de você. Ele é cura para todas as coisas. Traga diante dele, traga para o sacerdote nessa noite. Deixa ele fazer uma análise. Deixa ele te curar. Aleluia. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Aleluia. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Ah, Senhor, nós precisamos. Nós precisamos do Senhor. Amém. Graças a Deus, vamos finalizar. Que você seja curado. Que você seja limpo. Que a sentença de morte que estava sobre a sua vida seja removida hoje. Em nome de Jesus.